É difícil defender o Bolsonaro. Você acha? Acho. Por quê? Porque ele só fala merda. Porque a quantidade de merda que ele se expõe desnecessariamente e a Não quantidade... precisava. Ele poderia usar outras palavras, por exemplo. Exatamente. Um ponto eu concordo. Ele entra em muita guerra desnecessária. Não precisava. Não Ele é precisava. presidente, ele não precisa da entrevista todo dia. Onde estão os assessores, sabe? Onde estão os assessores? Não deve ter. Quando ele desembarca lá em São Paulo, coloca ele de frente a frente com uma repórter da Globo, Sim. que ele começa a bater boca com aquela menina ali, e aí desrespeitando uma mulher desnecessariamente, sabe? Você fala assim, pra que isso? Onde estava um assessor que não que possibilitou esse encontro? Você tá entendendo? Sim, que não precisava. só ia dar merda esse encontro. Mas é aquela coisa, ele foi eleito pelo que ele fala. Então, ele tá falando aquilo que um monte de gente quer falar. Então, quais foram os 2 vídeos, digamos assim, que elegeu o Bolsonaro? Olha, é só você não matar, não roubar, não estrupar, pô, que tu não vai pra lá, acabou. Esse cara fica ferrando a vida inteira da gente, vai passar a mão na cabeça deles. Isso é o que todo mundo queria ouvir da boca de um político. Mas não, sempre era o quê? Prudência, sofisticação. Olá, tudo bem, eu sou político. Não é que quando E ele você quebra é isso, presidente, você entendeu? tem que ter uma postura. Exato. Mas você prefere esse Até cara que tinha perante- sempre postura, como por exemplo um FHC? Não é Lula isso. não falando só postura. É Boa. que uma Até das... porque o Lula também não até tinha que- postura em algumas coisas. Uma das coisas que a gente quer ver é um presidente com uma certa postura, principalmente lá fora, né? Porque você olha outros presidentes lá fora, você tem certas coisas que você não precisa falar. Sim, como né? você reagiria se a mídia todo dia estivesse te atacando injustamente? Se o STF que tivesse, né, querendo calar sua boca e prendendo pessoas Eu que... ignoraria. Ah, mas aí... Ignora. Ignora e faz um trabalho bom. Eu sei. Ignora e faz um trabalho bom, que aí ninguém vai mais encher Mas o aí seu é o saco. seguinte, ele tem uma matéria-prima. Isso existe o mundo ideal e o mundo real, né? Ah, eu faria um trabalho bom. Não, Agora, quando você tá no cargo, aqui- quando você tá no cargo do cara, é um pouco diferente. Porque você, a corda tá no pescoço dele, né? Não, eu entendo a sua posição, mas o que a gente tá querendo? A gente tá querendo fazer uma análise não atacando o Bolsonaro. Você Claro, tá sim. entendendo? Eu entendo. A gente tá querendo fazer uma análise de como ele se queima desnecessariamente. Ó, só um exemplo, eu peguei esse candidato. Boa. Carla Zambelli veio aqui. Carla Zambelli, tivemos um bom papo. Carla Zambelli, Boa. inclusive, tem propostas muito boas. A plataforma dela é muito boa, realmente. Tem que tirar o chapéu pra ela. E eu questionei, fiz essa mesma questão. Você não acha que o Bolsonaro falta um assessor de imprensa que vira pra ele e fala assim, não fala que você não é coveiro, não. Fala assim, tipo, se ele fala assim, pô, a gente lamenta a quantidade de mortes e Entendi. tudo mais. Pô, É a uma forma, tudo é a óbvio que ninguém forma. quer que nenhum Até brasileiro porque, morra. Nicolas, pelo que Até a gente mesmo- percebe, você não faria isso. Não faria. É Por isso, exemplo, eu não, é eu não uma colocaria coisa- a questão, por exemplo, do, olha, eu tenho histórico de atleta, foi só uma gripezinha. Eu não colocaria. Por mais que eu entendi o contexto que ele disse. Falou, olha, eu tenho histórico de atleta, pra mim isso foi como uma gripezinha. Eu entendi. Sim, porque- Mas sabendo que, né, 60% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, a esquerda utilizaria isso como plataforma pra atacar ele. Ponto. Mas eu vejo que é o seguinte, quem controla o Bolsonaro? Ninguém. Eu acho que a Michelle se pá. Então, entendeu? Então, assim, isso. quem que controla o cara? Eu acho que realmente ele é um cara, assim, que tem uma firmeza e fala, olha, isso aqui, pronto, acabou. Talvez é algo que ele deva, né, ceder e falar, pô, vou ouvir aqui, vou ouvir ali. Mas é isso. Eu não acho que é falta de assessores e tudo. Eu acho que realmente ele Mas, ó, tem um ímpeto forte, sabe? Você quer ver só? O Tomé Abduch veio aqui. Sim. E uma das questões que eu debati com ele era sobre o fato de sair em diversos portais as matérias que o governo havia negado a vacina, não havia respondido. E o Tomé, com toda a calma do mundo, explicou que era um contrato abusivo, Boa. que era um contrato que não dava direito para nenhum brasileiro, que ia gastar milhões numa vacina que não sabia se ainda se faria efeito ou não, e se não fizesse efeito, mesmo depois de testada, não teria como devolver o dinheiro. E o presidente optou por não responder nesse primeiro momento, para depois analisar o contrato friamente. O que, ao meu ver, sendo explicado da forma correta, é muito coerente da parte dele. Mas eu acho que o que falta é isso, é um freio, é uma coisa que te puxa a parar aquele cercadinho que ele fala. Que não tem que ter, não precisa. Eu acho que é um pouco disso que, Mas eu que a acho gente que é legal. debate, Assim, você não acha que é legal? Eu acho que isso dá uma trela pra acabar falando demais. Mas esse contato com a população é bacana. Sabe? Quantas pessoas vão pra lá, tipo assim, pra poder vê-lo, pra poder orar por ele. Pessoas ali, igual, por exemplo, vão Mas em não leva motocicleta. nada ali, entendeu? Não, mas- Sempre sai dali alguma besteira Mas assim, tipo, qual que outro não político precisava. que teve essa proximidade com o público? Porque todo mundo pergunta, nós queremos um presidente do povo. Aí quando você tem alguém que tem uma proximidade com o povo, aí não pode ter. Porque aí fala besteira Mas ou senão viés, Nicolas. tempo desnecessário. Por exemplo, pra esquerda, o Lula é do povo, por exemplo. É o cara que vai ao povo. Pra direita, o Bolsonaro é do povo. Eu acho que é um pouco... entra um pouco de viés ideológico. Cada um que votar
vai botar o presidente do povo. O que eu não critico o governo de forma alguma, Sim. até porque eu nem estudo, não tô lá como você, vendo tudo. O que eu acho que só falta ali é um tato. É o tato. A palavra é tato. É tato pra falar Tá, mas e vamos lidar lá. com a população. Nicolas, 25 anos, segundo vereador mais votado. Como é que você conseguiu isso? Então, vou trabalhar de já há um tempo. Eu me formei em Direito na PUC. Então, PUC de BH. PUC de BH. E eu percebi que era um ambiente Você completamente formou há quantos hostil. anos? Eu formei em 2018. Então, entrei com 17 anos. Ser conservador e de Direito na faculdade é igual ser um ET. Mesmo sendo Mesmo sendo católica. uma faculdade da Pontifícia Universidade Católica. Não tem nada de católicos. Meus professores falavam mal do cristianismo. Inclusive, quem criou a universidade foram os cristãos. E hoje ela é utilizada para poder destruir quem a originou. Ponto. Então, assim, é um ambiente completamente hostil ao conservador. Os Comecei a fazer professores alguns... falavam mal do cristianismo dentro da Total, PUC. total. Não, Sério? isso aí é descobrir a pólvora, né, É gente? mesmo, eu não sabia, não. É que eu Não. não estudei Nem na eu. PUC. Eu estudei na Total. PUC São Paulo, mas eu também não Entendi. Porque eu sou muito mais velha que você, faz muito tempo. Não, Sabia é isso? Os padres surreal. sabiam disso? Não, o Dom Mol, que é o cara lá, ele discursa no carro da CUT, gente. A Igreja Católica, infelizmente, foi infiltrada através da teologia da libertação e tudo, de uma maneira muito forte. Leonardo Boff, Frei Beto, os caras são todos esquerdistas. A igreja por si só tem uma tendência esquerdista. Calma. Por A quê? igreja não. O evangelho jamais. Não, a igreja, Pessoas, igreja católica do Brasil. Foi infiltrada, total. Mas assim, o evangelho não tem nada a ver com porque a esquerda. Jesus era socialista, né? Ah, era assim. Lá na casa da Dinárnia. Mas ele andava com prostituta, andava lá com Sim, os pobres. Jesus era É socialista. muito diferente, né? Você andar e O que você o socialismo condenar. prega é muito parecido com o que... É super parecido, né? Luta de classe, igual Jesus mandava, né? Não. Peguem armas e mate burguês. É igualzinho mesmo. Cara, Jesus, ele nunca pregou que ele nunca veio aqui pra poder acabar com a desigualdade. Ele nunca veio aqui pra acabar com a pobreza. Jesus veio aqui pra poder pagar um preço que você não poderia pagar. Ponto. Ele veio trazer salvação. O que queria, né? Eu não... Jesus nunca veio aqui e falou assim, olha, nós vamos acabar com a pobreza, com a desigualdade. Não. Ele nunca pregou luta de classe igual Karl Marx prega. Karl Marx, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, fala assim, ó, abolição da família. Até os mais infames se assustam com essa ideia radical dos comunistas. Mas aí é religião. Aí é uma questão de fé. Eu vou até intervir, porque Não, mas pode entrar. Porque religião é uma coisa tão complexa, a É fé muito das complexo. pessoas. É tão delicado, Muito. porque às vezes o que você acredita não é o que eu acredito. Sim. Porque são tantas religiões no mundo, a gente não pode querer acreditar que o nosso Deus é o verdadeiro. Eu respeito todas as religiões, porque eu acho que as pessoas podem se apegar em qualquer fé. Porque, imagina, o Talibã, acho que o Deus dele tá certo. O pessoal, os espíritas, acho que estão certos, os evangélicos acho que estão certos, testemunhas de Jeová. Então, isso é tão amplo que eu acho que a fé, em nome do bem, vale. A partir do momento que você mata uma pessoa por causa do seu Deus, aí realmente não faz o menor sentido você acreditar nisso. Tem gente que reza pra vaca, enfim. Dentro de tudo isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar que ele está aqui pra de fato Então, falar... calma aí. Posso... Por favor. Você começou, você fez direito e aí você já pensava que você queria ser político ou não? Aonde mudou essa chavinha? Não, sempre quis. Você sempre quis ser político? Sempre quis. Porque, pra mim, política não existe vácuo, não existe espaço vazio. Se você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. É melhor que eu sei que eu não vou roubar, que eu não vou utilizar o gabinete pra poder botar laranja, que eu não vou chegar e comprar alguém pra poder votar em mim. Então, eu prefiro que eu vou defender os meus valores, meus posicionamentos, vou de fato representar as pessoas que votaram em mim. Então, na faculdade, aconteceu isso. Quando eu saí, comecei a postar alguns vídeos. Na pandemia, minha rede social cresceu muito. Então, eu tive um crescimento bom na rede social nesse período, pelos meus posicionamentos. E aí veio a oportunidade da candidatura e me elegi. E você em nenhum momento pensou, putz, o que eu tô fazendo aqui? Não. Ele Não? gosta. Nesse- Não, não, é. Você falou, pô, eu prefiro entrar porque eu sei que eu não vou roubar. Você tá atrelado às ideias do MBL também, de não ter assessor, não ter verba de gabinete, essas coisas? Ou você utiliza Eu isso? não sou demagogo. Né? Eu acho que a gente tem que fazer o certo. Por exemplo, eu abrir mão dos carros e do motorista na Câmara. Você que é a abriu única mão? coisa que tem, assim, digamos, de privilégio. Além, eu tenho o meu salário e ponto. E meus assessores. Eu vejo que numa guerra você não pode economizar munição e falar, não, vou economizar munição porque... sabe? Poxa, os meus assessores, eu tenho eles, pessoas técnicas, pessoas capacitadas, e eu sei que enquanto a esquerda, por exemplo, Maria do Rosário, tem 25 assessores lá na Câmara, ela coloca cada um no lugar estratégico, um pro social, outro pro não sei o que, para problema. Enquanto isso eu vou ficar assim, não, eu economizei tantos milhões. Esses milhões, por exemplo, no Congresso vai para quem?
ele é repartido entre os partidos. Ou seja, você está deixando de utilizar sua munição e dando para o seu inimigo. Falar, use-a. Então, no caso, o fundo eleitoral, você é a favor ou não? Sou contrário. Eu não utilizei um centavo de dinheiro público na minha campanha. Eu fiz vaquinha. Meu pai foi, a pessoa que me ajudou no meu comitê e tudo. E amigos e família que foram me ajudando. Então, com relação ao MBL, você não tem esse vínculo, né? Que eles meio que desvincularam do Bolsonaro. Não, nenhum. Ok. Nenhum. Fundo eleitoral, se não me engano, ia ser votado, era para ter sido votado há um tempo atrás, foi votado, passou, e aí o Bolsonaro ia vetar, certo? Ele Sim. vetou ou não? Vetar uma parte, 50%, se não me Só engano. que agora ele anunciou que vai vetar a sua completude. Tudo. Tudo? Vai vetar tudo. 5,7 bilhões. Mas e aí esse dinheiro vai pra onde? Vai repartido pra... Não, se vetou, vetou. Não, mas peraí, não é que só vetou. Esse dinheiro está ali pipocando. Esse dinheiro vai pra outro lugar. O fundo Concorda? eleitoral, não sei. Não de fato o fundo eleitoral. A verba do fundo eleitoral são 7 e poucos milhões. 5,7 bilhões. 5,7 milhões. Bilhões. Esse dinheiro tem que ir para outro lugar. Esse dinheiro não fica lá no governo rendendo numa aplicação. Eu, de fato, entendeu? eu não sei como é o Poderia ir orçamento pra nesse sentido. saúde. Exatamente. Para mim não faz sentido eu pegar o dinheiro da população para poder fazer campanha política para mim, prometendo Sim, saúde. até Eu vou te porque falar, hoje- segundo Alexandre Frota, que esteve aqui, que falou um pouquinho, que é seu rival ali, né, digamos. Não rival, né? Mas que tem ideias contrárias. Esse dinheiro, esse 5,7, são repartidos em tudo. Vai de verba para governador, verba para prefeito, verba parlamentar, e aí você consegue ir ganhando alianças dentro do governo. Que os próprios deputados vão fazendo isso. Sim. E aí utilizam este fundo eleitoral. Deixa eu... Eu só queria entender o porquê que você foi eleito. Ele tá indignado. Não tô indignado. Como assim? Tô zoando, Eu quero saber assim, você representa quem? Me traduz qual é a BH que te elegeu. Quem é o eleitor Belo Horizontino, não é isso? Isso, Belo Horizontino. Que decidiu votar em você. Quem é? Você representa quem? Eu represento as pessoas que defendem valores, defendem princípios. Não, tudo bem. Eu quero saber perfil Pai, mesmo. mãe. Olha, geralmente é um Como assim? homem de 25 anos, ou então uma mulher. Eu quero saber o perfil do seu eleitor. Você sabe qual é o perfil do seu eleitor? Eu acho que o perfil do meu eleitor, ele é muito amplo de verdade. Foi muito voto. Então, assim, eu pego desde a tia do Zap, que gosta demais de mim, para na rua, nossa, eu gosto demais de você, compartilha os seus vídeos. Desde o menino de 15 anos que ainda não vota, mas mandou o pai dele votar. Tem um monte de menino que para, não, meu pai é seu fã, manda ele votar em você. Aí depois chega um cara e fala assim, não, meu filho mandou votar em você. Então eu pego a maioria a faixa etária minha, por exemplo, no meu Instagram, mais forte é tipo de 15 a 29 anos. É isso que eu queria saber. Então é isso. Chegamos a isso. É juventude, uma juventude, entendi. mas também tem um uma cara parte que forte. se vê em você. Sim, pode ser, se sente representado, porque é o seguinte, o cara antigamente ele tinha a opção de ou defender Che Guevara, ou se não, sei lá, Fidel. Sim. Então era tudo a mesma coisa. Hoje não, o cara pode falar, mano, não, tem o Nicolas, ele é cristão, ele é conservador, ele defende pautas como a mim, e eu sou como E ele. você sente uma juventude conservadora muito mais atuante hoje em dia? A gente tá estruturando, né? Então, assim, a direita não tem... Porque na minha época, você não via uma juventude conservadora. Você não via um jovem de direita. Eu não via. Mas eu acho que são bolhas também, né? Porque você viveu numa época carioca, Rio de Janeiro, Circo Voador. Não, eu mas acho eu que aguentei Mas é Circo porque a Voador, esquerda... nunca. O que acontece? A esquerda... é a juventude carioca aí. É porque a esquerda, ela possui... E olha só, eu sou filho de um militar. Eu sou fruto do conservadorismo, tá? Sim. Eu sou criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Legal. Eu sou fruto da Igreja Católica. Todos os sacramentos da Igreja Católica eu estive lá, entendeu? Então eu sou um conservador por natureza. Eu votei no Bolsonaro. Me arrependo, mas votei.